Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é para a gente pensar um pouco mais acerca da formação de Jesus. Se é que faz sentido a gente falar sobre isso, né? Mas você imagina qual teria sido o grau de instrução de Jesus? Será que Jesus teve a oportunidade de ser uma pessoa instruída do ponto de vista cultural e da cultura formal, né? Ou será que não passa muito por aí, né? Bom, eu vou deixar você pensando sobre isso enquanto eu lhe convido a estudar teologia com a gente, pagando menos de R$ 1 por dia. É só se tornar membro do canal e escolher o pacote café completo. E para você que assistir esse vídeo até o final, no finalzinho eu tenho um prêmio, um presente lá para você, tá? Então não saia daí. Bom, eu quero afirmar para você, baseado em historiadores muito importantes e sérios e a pesquisadores bíblicos também, que Jesus certamente era analfabeto. Isso mesmo, Jesus não teve educação formal ao longo da sua vida. E isso é absolutamente natural de se imaginar dessa forma. Até porque nós estamos falando de uma cultura de 2.000 anos atrás, em que a instrução formal, o letramento, prosseguir no ensinamento formal, não eram valores praticados e buscados por aquela sociedade, né? Isso não se aplica apenas à Palestina da época de Jesus, se aplica a todas as civilizações antigas, e isso é até num período bem mais recente. Por exemplo, uma primeira reforma educacional foi no século XVI, já depois da reforma protestante. Foi a reforma educacional na Alemanha, liderada por Melanchthon, liderada também com o apoio de Lutero, que promoveu ali uma universalização do estudo, né, do ensino formal naquele país, e que abriu a possibilidade para meninos e meninas poderem estudar. Porque na época de Jesus não havia essa valorização à instrução formal, à alfabetização, por exemplo, e nem a seguir carreira nos estudos, né? Tendo lá primeiro, segundo, terceiro grau, não existia nada disso. Na verdade, saber ler e escrever era um privilégio para uma minoria ínfima da população naquela época. Era praticamente uma profissão em que pessoas que sabiam escrever ganhavam a vida como escribas, que você já ouviu falar sobre eles no próprio texto bíblico, né? Na realidade, menos de 10% da população da Palestina da época de Jesus era alfabetizada. E essa minoria que era, muito provavelmente era uma minoria política e nem tanto política, mas principalmente religiosa. Eram aqueles que escreviam, que copiavam a lei, que escreviam os ensinamentos, que sabiam ler o que esses ensinamentos estavam dizendo. Isso passa por toda a Idade Antiga, pela Idade Medieval, chega até numa história bastante recente. Por exemplo, no Brasil, no início da República, já no começo do século XX, na época do Império, no século XIX, o nível da população que sabia ler e escrever era muito baixo, e nós estamos falando há 100 anos, cento e poucos anos atrás, né? Então, muitas vezes, quando nós analisamos e ficamos escandalizados quando ouve alguém falar que Jesus era analfabeto, é por dois motivos. Primeiro, por causa do nosso anacronismo, que é aquela forma de tentar ler o passado com os olhos do presente, tentar ler e julgar o passado com os padrões, com os critérios, com os valores do tempo presente, que não eram os valores e os critérios daquela época. Para nós, hoje, a alfabetização, a instrução formal, os estudos são muito importantes. Mas para aquela época, isso nem passava pela cabeça, pela reflexão das pessoas, nem governantes tinham muito essa clareza, né? Talvez uma construção mais próxima dessa educação nos anos 800, com a reforma de Carlos Magno, que entendeu o valor do saber, mas mesmo assim foi uma reforma bastante restrita ainda naquele cenário. Você imagina lá
na época de Jesus, né? Jesus era uma pessoa do povo, Jesus era uma pessoa comum e o povo era iletrado. Agora, o segundo motivo da gente se escandalizar com isso é o nosso preconceito, de talvez achar que uma pessoa analfabeta inevitavelmente seja uma pessoa ignorante. Cultura formal e sabedoria nem sempre são iguais. Nem sempre uma pessoa com muita cultura formal é uma pessoa sábia e nem sempre uma pessoa sem cultura formal é uma pessoa ignorante. Eu conheço e você conhece também pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, que mal sabem escrever o seu próprio nome, que são pessoas cheias de vida, amorosas, pessoas cheias de sabedoria, pessoas que podem ensinar e instruir muitas coisas para várias outras pessoas, independente do grau de instrução. Você deve conhecer isso, né? Eu conheço pessoas assim. Agora, Jesus, sem dúvida nenhuma, era uma pessoa sábia, e sabedoria é a relação do que se aprende com a vida concreta. Jesus era uma pessoa que tinha instrução do ponto de vista informal, porque ele aprendia vendo e ouvindo as pessoas fazendo e falando. E Jesus também era uma pessoa que foi elaborando a sua vida, o seu pensamento, conhecendo, tendo principalmente sensibilidade em relação à vida, em relação à espiritualidade, em relação a Deus e as suas relações. Os estudiosos, e eu sugiro o livro Jesus, do José Antônio Pagola, como uma sugestão, né? Não é a única, mas eles partem do pressuposto que Jesus ele era monoglota, alguém que falava apenas o aramaico, e analfabeto do ponto de vista da formalidade da instrução. E repito, isso não é uma incapacidade de Jesus, isso é apenas um reflexo do seu tempo, da sua sociedade e da cultura na qual ele estava inserido, como todas as pessoas que conviveram com ele também tinham essa mesma característica. O que não quer dizer que uma pessoa iletrada seja uma pessoa ignorante, ou seja, uma pessoa que não tem inteligência ou capacidade de aprender e de ensinar a outras pessoas, como Jesus fez em todo o seu tempo, e isso não tira sua autoridade como mestre, como aquele que ensina o que é essencial para a vida e para a transformação de pessoas para que elas sejam seres humanos melhores. Talvez você se lembre de algumas passagens, como, por exemplo, Lucas capítulo 4, quando diz que Jesus leu o rolo de Isaías. Ali nós temos algumas coisas para observar, né? Por exemplo, não achou-se até hoje nenhuma sinagoga em Nazaré na época em que Jesus viveu lá. Era basicamente uma vila, a cidade de Nazaré. Sinagoga lá só posteriormente, ou seja, esse texto deve ter sido escrito bem depois dessa época, né? Provavelmente no segundo ou no terceiro século. Outra coisa que é interessante é que quando você lê aquilo que Jesus fala de Isaías, ele não bate exatamente com o que está lá em Isaías. É porque o autor dessa passagem faz um resumo do ensinamento que está contido em Isaías. Agora, um outro detalhe que é mais interessante até é que a palavra usada por ler, por saber, poderia ser traduzida também como aquele que sabe de cor. Ou seja, Jesus pode ter aberto o rolo, Jesus pode ter falado essas palavras, porque ele muito provavelmente sabia de cor um texto que diz respeito à cultura religiosa na qual ele estava inserido, que fazia parte da cerimônia religiosa em alguns momentos, e Jesus, como judeu, muito certamente sabia recitar essa passagem e várias outras passagens daquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, né? E outra passagem é João capítulo 8, que é da mulher pega em adultério, que o texto fala que Jesus estava
escrevendo na areia, que também não quer dizer muita coisa, né? Escrever na areia não significa que ele estava fazendo um tratado teológico, não significa que ele estava escrevendo um texto. Ele pode muito facilmente estar rabiscando na areia, fazendo algum desenho, fazendo algumas letras que ele conhecia, porque tem pessoas que não têm instrução formal, mas sabe escrever, por exemplo, seu nome, sabe escrever algumas outras palavras, identifica algumas letras, né? E essa passagem também tem as suas problemáticas. Você sabe, por exemplo, que não existe nenhum comentário da patrística sobre essa passagem. Até o V século, essa passagem ela não foi comentada, porque provavelmente quem viveu nessa época não conhecia, não tinha contato com essa passagem, que é bem provável dela ter sido inserida posteriormente ao texto do Evangelho de João, né? Então, esse texto, ele nos mostra que Jesus estava mexendo na areia, né? E mesmo assim, seriam duas passagens, e duas passagens numa história tão grande ainda não é prova de muitas coisas, né? E o que eu estou falando também não é basicamente uma especulação. Estou apenas trazendo para você estudos de grandes historiadores que se debruçaram sobre a época, sobre o contexto, sobre a sociedade de Jesus e também de teólogos bíblicos que fizeram o mesmo estudo, que se debruçaram sobre o mesmo objeto de estudo, e todos eles são unânimes em afirmar que, do ponto de vista do letramento formal, Jesus era analfabeto e monoglota. E eu não sei por que você se escandaliza com isso, porque a sociedade daquela época era assim. Só quem tinha instrução formal eram os sacerdotes, e olhe lá, porque na época isso não era um valor como é para nós hoje, o que não quer dizer que a pessoa seja uma ignorante, né? Aliás, ainda hoje tem muitas pessoas que não têm instrução formal e são pessoas sábias, são pessoas inteligentes, são pessoas que podem ensinar e acrescentar muita coisa para todos nós e que devem ser devidamente respeitadas. Agora, você deveria se escandalizar com pessoas que não tiveram um mínimo de formação e estão à frente de igrejas e de rebanhos Brasil afora, né? Porque hoje em dia isso não deveria mais ser tão normalizado dessa maneira. Nós deveríamos ter um clero, ou seja, pessoas que pregam, pessoas que lideram uma igreja, seja ela qual for, com um mínimo de instrução, com um mínimo de preparo intelectual e acadêmico, porque a demanda de hoje é muito diferente. O que também não quer dizer que, mesmo hoje, não tenha espaço para as pessoas iletradas contribuírem e serem pessoas muito úteis, não só para as igrejas, mas para a vida, no sentido muito mais amplo do que isso. É claro que ainda tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, mas os pastores aí com menos de 50 anos hoje só não estudam se eles não quiserem. E aí sim a gente deve pensar sobre o nível de preparo em relação ao clero no Brasil, isso, ou seja, a liderança religiosa de um modo em geral, né? Você seria consultado por um médico que não fez medicina? Você contrataria para sua casa um arquiteto que não fez arquitetura? Você faria um processo com um advogado que nunca estudou direito? Claro que não, né? Se você tem um mínimo de juízo, você respondeu não a todas essas perguntas que eu acabei de fazer. Agora, por que que você fica numa igreja e ouve um pastor que não estudou teologia, que não se formou em teologia ou que despreza a teologia e o conhecimento formal? Se você tivesse um pouco de juízo, você também não normalizaria essa relação em hipótese nenhuma, porque hoje não faz o menor sentido que isso aconteça. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe ele nos seus contatos, e o presente que eu vou lhe dar para você que assistiu o vídeo até o final é um cupom de desconto de 20% em qualquer um dos meus cursos que estão listados aqui na descrição desse vídeo. Use esse cupom que aí está
e você terá 20% no ato da compra, ainda pode parcelar, mas corra porque essa promoção é por tempo limitado. Um abraço, até o próximo conteúdo.